Querido aluno do 7º ano, essa semana, com o novo PET, com o volume 3 do PET, nós vamos estudar frações. Vamos lá? O que é fração? Fração quer dizer uma parte, um pedaço. Faz a gente pensar em divisão. Só que essa divisão é especial, tem que ser em partes iguais. Uma fração é algo que não está inteiro, está faltando um pedaço, entendeu? Então, por definição, as frações elas correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais. Então, cada parte é uma fração do inteiro. Não pode esquecer disso, divisão em partes iguais. Fração nos lembra, então, pedaço. Então, por exemplo, uma pizza. Dividir em 8. Então, se eu pegar só uma fatia, eu estou pegando 1/8. Então, além de pensar em divisão, nós podemos pensar também que é uma razão. Então, 1/8, a gente pode dizer que 1/8, ou 1 está para 8. Então, a gente está fazendo essa razão, além de ser a fração, por isso que a fração também às vezes é chamada de razão. Então, muito importante lembrar que as frações, o número que vai em cima é chamado de numerador e o número que vai embaixo de denominador, justamente porque o de baixo é aquele que está dividindo. Denominador divide. Em quantas partes você dividiu o inteiro? Quais são os tipos de fração que a gente tem? Então, a fração, ela pode ser própria, ela pode ser imprópria e ela pode ser aparente. Quando que eu tenho uma fração própria, o que é o mais comum, que é o que a gente chama mesmo de fração? Então, frações próprias são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Quer dizer, ela representa menos de um inteiro. Então, ela é menor do que um inteiro. Então, aqui, ó, por exemplo, nesse círculo aí, se eu pegar essas duas partes verdes, eu tenho 2/3, ou 2/3. Então, 2/3 é uma fração própria, porque o 2 é menor do que o 3. Então, eu peguei só um pedaço. A fração imprópria já é o contrário. São as frações em que o numerador é maior que o denominador. Quer dizer, elas representam mais do que o inteiro. Não chega a ser inteiro, mas é mais do que o inteiro. Olha o exemplo aí. Eu tenho 3 partes de um e 2 partes de outro. Em quantas partes está dividido o inteiro? Cada um desses inteiros? Em 3 partes. Então, o denominador é 3. Mas, quantas partes eu colori de verde? Todas as 3 de um e 2 de outro. Então, eu colori 5 partes. Então, 5/3, está vendo que o numerador, a parte de cima, está maior que a parte de baixo? Então, essa é uma fração que a gente chama de fração imprópria. E mais para frente a gente vai ver que as frações impróprias, a gente pode escrever elas em números mistos. E as frações aparentes? Como o nome já fala, aparente, aquilo que parece, mas não é. Então, elas parecem frações, mas o numerador, que é a parte de cima, é múltiplo do denominador. Vamos lembrar aqui que é múltiplo. É um número multiplicado que deu origem pegou o denominador e multiplicou por alguma coisa, aí deu origem ao número de cima. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho 6 partes dividido em 3. 6/3 é a mesma coisa que 2, né? Outro tipo de fração, igual eu falei, a fração mista, o número misto. O que é um número misto? Ela tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, por exemplo, o nosso exemplo lá de trás, os 5/3,
eu posso dizer que é 1 inteiro e 2 terços. Então, isso, quando eu represento dessa forma, eu estou representando como um número misto. E fração equivalente é quando tem uma tem o mesmo valor da outra. Olha o exemplo aí, ó. Eu tenho aqui 2 terços. Mas se em vez de 3 eu tivesse dividido em 6, o mesmo tanto aí seria o quê? 2 sextos. Então, é uma fração equivalente. As duas frações têm o mesmo valor. Equi é um prefixo que significa igual. Então, elas são de igual valor. E fração irredutível, tá vendo 4 sextos aí? Eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que, no caso, 4 sextos. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou chegar em 2 terços. Só que 2 terços não tem como eu dividir mais. Então, geralmente, quando a gente encontra uma fração, a gente fornece a fração irredutível. Então, é quando o numerador e o denominador são primos entre si. Por exemplo, 16 nonos, 2 terços. Por quê? Não são múltiplos, um não é múltiplo do outro. Eles não têm fator comum. Se eu fatorar, eu não vou achar nenhum fator comum que eu possa dividir em cima e embaixo. Então, para tornar a fração irredutível, nós dividimos o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum entre eles. Então, eu posso ver lá qual que é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Aí eu vou, então, fazer isso para mim poder ver qual que é a fração irredutível. Comparar frações. Como que eu sei quem que é maior, quem que é menor? Se essas duas frações tiverem o mesmo denominador, a que tiver o maior numerador, a parte de baixo for igual, então o que a parte de cima for maior vai ser maior. Olha esse exemplo, 4 quintos e 2 quintos. Quem que é maior? Se eu tenho 4 de 5 partes ou eu tenho 2 de 5 partes. Quem tem as 4 das 5 tem maior. O 4 quintos vai ser maior que o 2 quintos. Mas e se o que elas tiver igual for o numerador? Então, aí a coisa inverte de figura, né? Porque se eu tiver o mesmo numerador, eu tenho o mesmo número de partes, mas eu tenho que ver, se eu dividir mais, quem está se eu dividir em mais partes, aquele que dividiu em menos partes vai estar com mais. Então, conforme o denominador. No caso, o menor denominador vai ser o maior número. E se eles não tiverem partes iguais? Nem numerador, nem denominador igual. Então, eu tenho que fazer elas ficarem com denominador igual. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum do denominador e vou encontrar as frações equivalentes que tenham aquele mesmo número que eu achei no mínimo múltiplo como denominador. Aí eu vou achar as duas frações equivalentes e eu vou poder, então, comparar. E como que eu faço para transformar número decimal em fração? Então, uma fração onde eu vou escrever a fração, olha o exemplo. Eu vou pôr no numerador o número sem as vírgulas, sem vírgula, como se não existisse vírgula. E embaixo eu vou colocar quantas casas, quanto forem as casas que tiver depois da vírgula. Então, aí, 0,693 vai ser 693 sobre 1000. 0,75 vai ser 75 sobre 100.
Olha que não é uma fração irredutível, dá para mim simplificar. Então, dá para mim dividir tudo por 25, se eu tirar o mínimo múltiplo comum entre 75 e 100, o máximo divisor comum, eu vou achar 25. Então, eu vou dividir por 25 em cima e embaixo, vou achar 3/4. E se eu achar aí 3,3? Então, 3,3 eu vou pôr 33 dividido por 10, porque é uma casa só que tem depois da vírgula. E se eu quiser fazer o contrário? Eu quiser transformar a fração em número decimal. Vamos lembrar, o que é número decimal? Aquele número com vírgula. Então, é só a gente dividir. Por isso que a gente fala que a fração é uma divisão. Você vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, por exemplo, aí, 2/5 vai ser 2 dividido por 5. Se você fazer lá bonitinho, 2 dividido por 5, não dá. Você põe 0, vírgula, põe o 0 na frente do 2. Fica 20 dividido por 5, 4. Então, 2/5 é a mesma coisa que 0,4. 3/8. Vou fazer a mesma coisa. 3 dividido por 8. Aí eu vou 0, vírgula, vai ficar 30 dividido por 8, vai achar 3, 3 vezes 8, 24. Aí eu sobrou 6, vou pôr mais um 0, né? 60 dividido por 8 dá 7, 7 vezes 8, 56, sobrou 4. 40 dividido por 8 aí dá 5, foi exato. E porcentagem? O que porcentagem tem a ver com fração? Tudo. Porcentagem tem tudo a ver com fração. Olha a minha palavra, porcentagem. Quer dizer, eu fazer uma coisa ficar por 100. Quando eu faço assim, 2 por 5, quer dizer, eu pego 2 de cada 5. Por 100, eu pego aquele tanto de cada 100. Então, por exemplo, 10% é 10 partes de 100. Então, esse símbolozinho aí representa a porcentagem. Então, é um número dividido por 100. Então, quando eu ponho esse símbolo, quer dizer que o que está na frente dele é uma fração de denominador 100. Então, por exemplo, 7% é 7 sobre 100. Se eu quiser achar 7% de alguma coisa, é só multiplicar por 7 e dividir por 100, né? Então, quando a gente quer achar a porcentagem de alguma coisa, é só a gente multiplicar igual fração. Multiplico pelo numerador, divido pelo denominador, sem problemas. Então, é isso. Com isso, a gente tem condição de fazer as atividades da primeira semana do PET 3. Já já a gente corrige elas, ok? Tchau para vocês, até mais.